conversar com o Dr. Paulo Porto de Mello, que é neurocirurgião. A gente abriu o programa falando desse assunto. Muito interessante, uma prática, uma técnica que promete amenizar e deixar aí as dores na região da lombar distantes por até 3 anos em alguns pacientes, né, doutor? Exatamente. Cara. Vamos repassar, então, para quem chegou agora, como é. A gente tem até um vídeo muito legal, ilustrativo, e vamos mostrar ao vivo também. Vamos mostrar ao vivo, então, com a agulha e com a coluna, como deve ser feita essa aplicação, e a gente vai tirar as dúvidas. Se você tiver dúvidas, claro, vocêbonita@tvgazeta.com.br ou @carol_mioto pelo Twitter. E aí, doutor? Então, Carol, aqui é uma representação, um modelo que a gente tem da coluna vertebral, da região baixa da coluna. Tá. Região lombar e a região do sacro, que fica, para o nosso telespectador entender, próximo ali à região glútea, região do bumbum. Então, isso aqui é a superfície onde a gente palpa, né? Se a gente tentar palpar nas nossas costas, a gente vai sentir um ossinho, são esses ossinhos aqui. Então, e a barriga está aqui para baixo. Certo. Então, como a gente demonstrou, às vezes o problema ele está situado nessa articulação aqui. E essa articulação aqui, ela da vértebra de baixo com a vértebra de cima, ela pode sofrer um processo inflamatório e irritar o nervinho que está aí do lado. Se isso acontece, então a gente tem a possibilidade de atingir diretamente esse nervo e causar aí uma inativação dele, como está sendo mostrado no vídeo aí. Esse nervinho que está em vermelho aí, dando a volta na articulação. Aí a gente vai com a agulhinha ali. No caso, no vídeo, a gente ainda tem uma agulha representada aí de uma geração anterior. Ah, tá. Então hoje a agulha já é diferente. Já é diferente. Que a gente vai mostrar aqui ao vivo. E aí a gente consegue aplicar através da agulha um estímulo de radiofrequência. Tá. Na ponta, essa radiofrequência se converte em calor e ela inativa esse nervo. Olha que interessante. Então o paciente ele para de sentir a sensação de dor por um período que pode variar aí de 3 meses até 3 anos. Olha que bacana. Agora, doutor, mais uma pergunta. Eu me lembrei aqui, eu lembro, em algumas perguntas a gente lembra sempre de alguns casos que a gente conhece. Eu me lembrei agora da minha vovó. Aliás, vó, um beijo pra você. Minha avó tem dores na coluna, é um negócio complicado, já teve uns tombinhos ao longo da vida e, enfim, uma coisa saiu do lugar aqui, outra ali. Quando a gente vai ver com os anos passando, ela vai fazer 80 anos esse ano. Então, tem alguns problemas. No caso, então, de uma paciente que tem aí diversos probleminhas e pontinhos que, unidos, dão uma dor geral. É possível fazer a técnica também? Alguém que já perdeu as esperanças de viver sem dor? Claro que cada caso é um caso, mas nesse caso específico da sua avó, como você está falando, é possível sim. Tem que ser avaliado, claro. Justamente, claro, porque a agulha, ela é uma agulha, como vocês podem ver, ela é muito delicada. Olha que interessante. Então, para o telespectador ter uma ideia da dimensão disso aqui, essa agulha tem uma dimensão aí igual de um grafite de lapiseira, de meio milímetro. E é um procedimento que se faz com anestesia local, Carol. Então, mesmo uma avó, alguém que tem uma idade um pouco mais avançada, pode ir ao hospital, faz o procedimento no mesmo dia, 1 a 2 horas depois, vai para casa sem dor. Olha que interessante. Vamos mostrar então como poderia ser feito nesse aqui, além da ilustração que a gente já mostrou no vídeo. Acho legal a gente mostrar ao vivo para ver onde essa agulha atingiria. Na verdade, Carol, essa agulha, a diferença dela é porque, como eu tinha falado antes, a gente, além de fazer o estímulo elétrico, a gente injeta uma solução com corticoide com analgésico. Certo. Antigamente, nas agulhas de geração anterior, o que a gente tinha que fazer? A gente colocava a agulha, fazia o estímulo elétrico e aí a gente tinha que reposicionar a agulha para poder injetar a solução. Tá. Essa agulha que acaba de ser lançada, ela tem, como vocês podem ver, já um lugar para poder... Já um outro lugar, então a gente consegue fazer as coisas simultaneamente. Aqui a radiofrequência, que vai aqui o eletrodo ligado, e nessa outra via aqui a gente abre, conecta a solução que quer se instilar. Olha que interessante. Simultaneamente é feito. Muito legal, muito bacana. Então, basicamente, a gente pega essa agulhinha aqui, faz uma anestesia local na pele do paciente e a gente perfura a pele e desce até próximo da articulação que está com problema. Às vezes a gente até consegue tocar mesmo o osso. Olha que interessante. Veja que frente ao osso, essa agulha é praticamente um fiozinho de cabelo, né? É fininha. E aí, quando a gente coloca essa agulha aqui, a gente consegue medir qual é a condução elétrica que está tendo. Aí a gente confirma que a gente está em cima do nervinho. Está em cima do nervo, faz-se aquele estímulo elétrico,
acabou. Isso dura 40 segundos. Então é muito rápido, além de tudo, né? Muito bacana. Rápido. Vamos começar então a responder algumas perguntas que chegaram no nosso e-mail. Vamos ver de quem que é a primeira. Olha lá na tela. Fiz um exame. Não, peraí. Não tem de quem que é. Então, sinto fortes dores na região lombar que irradia para as pernas. Fiz um exame e nada foi detectado. O que pode ser? Tatiana, um beijo para você. E aí, doutor? Então, Tatiana, no caso, você pode realmente ter uma alteração na coluna lombar, irradiando para as pernas, inclusive essas alterações articulares. Elas podem produzir um processo inflamatório que acomete também a raiz, que vai dar essa sensibilidade dolorosa nas pernas. O adequado é que você seja avaliada por um médico, examinada, para que seja feita a relação entre o seu quadro clínico, o seu exame físico e o resultado do seu exame. Para daí a gente chegar a um diagnóstico e conseguir te tratar. Aquela sensação, doutor, de dormência nas pernas também pode ser algum problema ligado à coluna? Pode sim. Na verdade, aí cabe o diagnóstico diferencial com a parte vascular, não é? Porque às vezes, assim, as pessoas têm um pouco mais de idade, começam a ter umas varizezinhas aqui, outras ali, e a própria congestão venosa, ela pode dar essa sensação de dormência. Ou é isso, ou é realmente o nervo que dá a sensibilidade da perna que não está funcionando tão bem. Perfeito. Vamos para mais uma perguntinha, então, que chegou aí no nosso e-mail. Vamos ver de quem que é. Olha lá. Marco Antônio, um beijo para você. Esse procedimento pode ser utilizado para quem tem problemas no nervo ciático? Olha, Marco Antônio, esse procedimento, ele na verdade, ele atinge o ramo medial da raiz que vai formar o nervo ciático. Então, dependendo de qual for o seu problema, se ele não tiver um tratamento direto, ele pode sim amenizar o seu sofrimento, com certeza. Tem que ser avaliado também. Tem que ser avaliado. Né, doutor? Ok. Eu vou aproveitar para fazer uma perguntinha no Twitter, mas eu acho legal a gente falar sobre esse assunto pelo seguinte. Eu estava lendo o material e foi relatado que a queixa dos pacientes com essas dores na lombar, hoje, é algo assim tão frequente que se torna crônico, as pessoas desistem de procurar um tratamento porque acham que vão viver com a dor pro resto da vida. É mais ou menos isso, né, doutor? E acaba sendo até perigoso, porque a qualidade de vida do paciente muda bastante, limita tudo. Você tocou num ponto muito importante, Carol, porque na verdade a dor, ela é uma dor que geralmente começa com intensidade baixa, mas vai aumentando progressivamente e atrapalha a qualidade de vida da pessoa. Então, desde uma pessoa jovem que não consegue mais pegar seu filho no colo, ou não consegue, enfim, realizar uma tarefa doméstica simples, até uma pessoa que tem a sua capacidade de trabalhar muito reduzida. Então, quando é que as pessoas se dão conta? Quando elas ficam sem a dor, elas falam, nossa, eu deixei de fazer tanta coisa, agora eu me dei conta disso, não é? Mas por quê? Porque é uma mudança que vai aos poucos, devagar, paulatinamente, e aí a pessoa vai deixando de fazer as coisas porque tem dor. Verdade. E a vida fica muito limitada. Agora, o que a Glaucia me passou, que estão chegando vários e-mails, a gente vai colocar mais e-mail na tela, não se preocupem, continuem mandando as perguntas, mas ela disse que o que tem sido frequente também nessas perguntas é o seguinte: qual exame deve ser feito que vai diagnosticar que de fato há um problema nesse nervo na região da lombar? Então, Carol, aí eu volto para o básico, para a minha faculdade, né? O exame principal é o exame físico. Então, nada substitui a inspeção física do médico. Todos os outros exames são exames complementares, como o próprio nome diz, eles servem para complementar a impressão do médico e confirmar ou não um diagnóstico. Para a coluna lombar, o que mais se usa é a ressonância magnética. Por quê? Porque a ressonância, além de ver a parte óssea, ela vai ver o disco, ela vai ver o nervo e vai acabar vendo também a relação das coisas. A relação do disco com o nervo, do disco com o músculo, do disco com o ligamento. E aí a gente consegue ter um panorama global muito mais adequado dessa região. Agora, a atividade física, você citou na primeira parte da nossa conversa que depois que a pessoa não tem a dor, ela consegue fazer exercícios que antes ela estava impossibilitada, consegue fazer outras coisas. Nesse caso, a atividade física, então, é benéfica? Vai ajudar ou vai piorar depois, por exemplo, dessa técnica? Porque como a dor estava ali, estava sendo um sinal, olha, não vai fazer tal coisa porque pode ser perigoso. A pessoa não sentindo a dor, mas ainda tendo esse nervo ali, né, sendo comprimido, ela pode fazer o exercício? Pode, Carol. Na verdade, a gente utiliza muito a fisioterapia e a RPG. Então, às vezes, o paciente está num processo inflamatório tão agudo, com tanta dor, que ele não consegue nem fazer uma fisioterapia normal, não consegue fazer um RPG, não consegue ir para uma TO. Que são exercícios tranquilos, né? Tranquilos, mas que têm a função de construir uma condição muscular
para que o indivíduo suporte uma academia ou um esporte competitivo, por exemplo. Tá. Então, na verdade, a realização desse procedimento, ele propicia um intervalo livre de dor para o indivíduo. Entendi. Então, óbvio, o tratamento ele não se limita ao procedimento. O doente ele faz o procedimento e imediatamente é encaminhado para um programa de reabilitação. Que com bacana. Fisioterapeuta, com RPG, com terapeuta ocupacional. Olha que bacana. Minha mãe é terapeuta ocupacional, doutor. Olha só. Ela é especializada em mãos, mas então a terapia ocupacional nesse caso também pode ajudar. Tem um papel fundamental. Olha, super bacana, não sabia. Vamos então para mais uma perguntinha que chegou aí no nosso e-mail. Vamos ver de quem que é. Olha lá. Gláucia, um beijo para você. Fazer yoga pode amenizar dores nas costas? A yoga tem posições, né? É ruim ou seria benéfico? Olha, toda atividade física bem orientada, ela é benéfica. Por quê? Porque ela promove a liberação de endorfina. E a yoga, ou yoga, como alguns chamam, ela envolve ainda estados de meditação que são comprovadamente favoráveis à liberação ainda maior de endorfina. Então, sob esse ponto de vista, funciona também como analgésico, além de trabalhar a parte muscular, alongamento, etc. Então, se bem orientado, um malefício não é. Então, de repente, yoga, até o próprio pilates, a musculação. Sem dúvida. A corrida, doutor, paciente que tem dores na lombar. Exercícios de impacto, Carol, eles numa primeira fase, na fase aguda, eles não são recomendados. Tá. Por quê? Porque a coluna ela é o eixo de sustentação do organismo. Então, todo o impacto, necessariamente, ele vai repercutir na coluna. Tá. Então, até que se faça uma reabilitação adequada, fisioterapia, RPG e uma TO adequadas, a gente afasta esse paciente no primeiro momento de exercícios de impacto. Tá. E em seguida, caso seja possível, pode ser que ele Na possa imensa retomar. maioria das vezes, se o paciente colabora e faz um tratamento de reabilitação bem feito, não vai haver restrição para ele. Ele pode voltar para suas atividades físicas habituais. Então, se era um corredor, volta a correr. Se era um jogador de futebol, volta a jogar bola. Tá. Se era um lutador de MMA, volta a lutar. Enfim, a gente só precisa desse intervalo para trabalhar a musculatura e fortalecer aquele segmento. Entendi. Vamos então para mais uma perguntinha. Quem escreveu para a gente aí no nosso e-mail, olha lá, na tela. Francisco de São Paulo, um beijo para você. Sou pedreiro e carrego muito peso, sinto dores horrorosas nas costas. Qual o melhor tratamento para o meu caso? E aí, quando se torna algo que nem os nossos meninos, a cara deles, a câmera, né, meninos? Olha lá, Saulinho, Ricardinho, é duro, né? Pesada, só que a sua daí, você não tira essa daí, porque daí não tem como, né, Ricardinho? Mas aquela ali, às vezes eles botam aqui, ó. E aí, quando é um caso já do trabalho todos os dias, fica mais difícil, né, doutor? Esse é o pior estímulo que tem, um estímulo contínuo e diário, né? Então, para o nosso telespectador aí, para o Francisco, o ideal é que a gente primeiro possa te avaliar de uma forma adequada, fisicamente, fazendo os exames, inclusive, que se fazem necessários, e depois orientando um trabalho de reabilitação e preparação específico para a sua atividade. Tá. Então, obviamente, num trabalho de reabilitação vai se levar em conta como é que é o seu dia a dia, como é que é o seu cotidiano, e com base nisso vai se construir um programa de fortalecimento específico para a musculatura que lhe é mais necessária. Porque ele não pode deixar de trabalhar também. De jeito então, nenhum. ele precisa fortalecer esse corpo para conseguir aguentar essa atividade diária. Exatamente. Na verdade, não se trata nem de apenas força, porque o nosso amigo Francisco aí disse que é pedreiro, ele deve ser forte, eu não tenho dúvida disso. Mas às vezes existem músculos profundos na coluna, como os tais os multífidos que a gente fala, que são músculos profundos e que é muito difícil a gente conseguir trabalhá-los sem o auxílio de um profissional especializado. Entendi. E esses músculos, ainda que sejam difíceis de serem trabalhados, eles são fundamentais para a sustentação da coluna. Perfeito. Então, Francisco, tem que procurar uma orientação para que você consiga manter o seu trabalho e que continue com qualidade de vida, que é o mais importante. Quero agradecer, doutor. Obrigada. Imagina, mais não por uma isso, Carol. vez. O Volte prazer foi meu. logo, sempre muito bacana. Receber o Dr. Paulo Porto de Melo, que é neurocirurgião, que hoje veio falar desse tratamento, que é uma radiofrequência, que então pode deixar o paciente sem dores por até 3 anos em alguns casos. Muito bacana, a gente mostrou um vídeo muito legal e pudemos comprovar aqui ao vivo, então eu tenho que fazer um agradecimento especial também à Neurociências, que hoje emprestou material para que a gente mostrasse aqui na pauta ao vivo, tá? Muito obrigada. E, claro, se você tiver dúvidas e quiser entrar em contato com o doutor, você pode acessar o site www.doutorabreviado.dr, tá? pauloportodemelo.com.br www.dr de doutor abreviado pauloportodemelo.com.br.
Obrigada mais uma vez, doutora. Obrigado a você, Carol. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito bom, né? Tá vendo?